Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, só notícia ruim no Brasil hoje, né, mano? A gente não tem nada bom pra comentar, né, pra destacar. Mas também, galera, de boa, né? Vamos tentar imaginar uma circunstância boa. Eu ia tentar gravar aqui com a janela aberta, mas tem uma motosserra ligada ali no fundo ali, uma serralheria que o cara montou improvisada, e não deu, né, galera? E às vezes a gente vai falar, né, assim, espontaneamente, sem preparar nada, e a gente não articula bem as palavras, né, com o que você queria dizer. Vamos começar de novo aqui, pra ver se agora vai, né? Eu ia dizendo pra vocês que diante de toda essa tragédia aqui, a gente não tem coisa boa pra destacar, não tem coisa boa pra comentar. A gente só tem críticas, a gente só tem desânimo, a gente só tem ódio, revolta. Mas eu acho que o Brasil não vive só de tragédias ou desgraças. Dizem que não pode falar esse tipo de palavra que atrai pra você, né? Mas nessas circunstâncias, cara, eu não vejo muita opção não, se nem usar esse tipo de palavra. Mas a gente pode tentar adaptar algumas notícias, né, pra gerar algum sentimento bom na população. Por que não? Vamos tentar aqui? Recentemente, presidente Bolsonaro... A notícia parece que vai ser ruim quando tem ele. Mas essa pode não ser tão ruim assim. O presidente Bolsonaro fez mais uma das suas viagens aos Estados Unidos. O negócio dele é fazer turismo, você já percebeu. Se eu não me engano, eu acho que é a 4ª viagem que ele faz aos Estados Unidos, desde que ele assumiu a presidência. E eu até destaquei, né? Porque nunca é bom quando o Bolsonaro vai aos Estados Unidos. Ou ele faz alguma coisa, né, como o típico traidor da pátria que ele é, entregando a nossa soberania para os caras, ou ele se humilha e acaba humilhando o povo brasileiro juntamente, né? Ou então, cara, ele vai fazer alguma coisa, né, asquerosa, digamos assim. Nesse último encontro com o presidente Trump, eu até destaquei para vocês, né, algum motivo oculto desse encontro, que seria uma espécie de recebimento de instruções. Eu acho que era isso que o Bolsonaro vai fazer. Receber instruções de como agir com a Venezuela, por exemplo. Criar uma guerra, uma false flag, provocar uma situação de conflito. Seria útil para os dois. Mas não vou discorrer isso nesse vídeo, porque eu já fiz outro vídeo com base nisso. Mas, percebe? Ele gosta muito de ir aos Estados Unidos. Ele gosta muito também de se humilhar. É engraçado como o Bolsonaro tem essa tara. Ele tem esse negócio de querer se humilhar. E acaba humilhando indiretamente, a própria nação brasileira. Mas parece que para ele é algo assim que dá um destaque, que dá mídia para ele, que chama atenção, ficar se humilhando. E de um jeito totalmente negativo. Tem gente que se humilha de um jeito até positivo, para criar uma comoção em torno de si, para atrair uma certa, um olhar condescendente das pessoas. As pessoas olham para aquele cara, pô, coitado e tal. É mais ou menos isso. Mas o Bolsonaro não, ele gosta de se humilhar daquele jeito tradicional. A gente fica até com ódio, com vergonha da pessoa. Ele foi lá nos Estados Unidos, fez o seu encontro com o Trump, tirou sua selfie, deve ter ganhado um autógrafo, talvez, ou beijado a cueca, ou ganhou uma cueca autografada, não sei, e contou suas mentiras. Puta cara que gosta de contar mentira, mano. Sabe aquele tiozão? Talvez você tenha na sua família um tio mais afastado, ou alguém diferente aí da sua vizinhança que gosta de mentir, mas que mente toda hora. Tem dois tipos de mentira, ou de mentirosos. Tem aquele mentiroso que conta mentira e a gente não sabe que ele está mentindo, então você fica na dúvida ou até acredita no cara. Esses aí tem facilidade para ser estelionatário, para ser conquistador e coisas do tipo assim. E tem aquele mentiroso que é desmentido na hora, como o Bolsonaro. Ou então você sabe, pelo o assunto bizarro, sem sentido que ele está abordando, que ele está mentindo. O Bolsonaro é esse segundo tipo. Aquele mentiroso sem vergonha. Que além de ser desmentido, ele insiste na mentira. E ele conta uma mentira todos os dias. Eu nunca vi isso, cara. Bolsonaro vai ficar conhecido como o presidente mais mentiroso de todos os tempos da face da Terra. Não é do Brasil. É do mundo. Porque ele conta mentira, às vezes, sem necessidade. Um político mentir em benefício próprio, para ter algum tipo de vantagem depois, a gente até entende. Faz parte da profissão deles. Mas o Bolsonaro, ele mente por prazer, porque ele gosta. Mesmo sendo desmentido, mesmo sendo humilhado, ele insiste naquela coisa, em cima daquela mentira ele cria outra mentira e ele não para. É uma compulsão por mentir, cara. Isso é, sabe? Como é que
vergonhoso para mim como brasileiro, né, ter um presidente tão mentiroso a esse ponto. Né? Ele foi lá fazer os discursos com base em fake news e mentiras, como sempre, né, e inventou a tal da fraude nas urnas eletrônicas. Ele disse que houve fraude na eleição que ele venceu. Eu não sei se ele pensa nisso antes de falar, cara, na boa. Eu acho que ele não pensa antes de falar. Não, houve fraude nas eleições que eu venci. Então cancela e faz outra. É o óbvio. Ou será que a galera que fraudou foi a galera que perdeu? Quer dizer, os caras fraudaram a eleição para perder a eleição? Sei lá, ou a mente do Bolsonaro é muito à frente da nossa, e ele está, né, tentando mostrar pra gente que tem uma conspiração. Que a esquerda fraudou as eleições para perder para ele, para entregar o Brasil quebrado, para envergonhar ele, para prejudicar o Bolsonaro. Só pode, eu não sei como que é a mente desse cara. É mais ou menos desse nível aí. Né? E outra coisa ele disse também, né, a respeito do coronavírus, que é o tema do momento, né, entrou. Já que o Trump tinha dito que não era para se apavorar com o coronavírus, ele tem que copiar o Trump em tudo, inclusive nos discursos, nas justificativas, nas piadinhas sem graças, na agressividade. E o Trump tinha dito, né, algum tempo antes, né, o tuitado, como sempre, que tá tudo sob controle, o coronavírus não é tudo isso. Então o Bolsonaro se sentiu seguro o suficiente para falar a mesma merda. Vou se consagrar. Tô falando errado de propósito, tá? Vou se consagrar, vou falar que o coronavírus não é tudo isso. E foi lá e disse que o coronavírus é muita fantasia da imprensa. Não é nada disso que estão pregando por aí, né? Que não precisa se preocupar. O tom do discurso dele foi mais ou menos esse ponto aí. Né, cara? E ele foi desmentido mais uma vez. Algo até normal do Bolsonaro. Né? O mentiroso que consegue ser desmentido logo em sequência, mas segundos depois. E foi engraçado que ele foi desmentido não por uma jornalista, não por um blogueiro, não por um cara de um canal aí, né, de YouTube, não. Ele foi desmentido pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. É outro nível, né, de gente que está desmentindo ele, né, cara? É outro nível de gente que está falando a verdade. Né? Ou não, né? Porque a Organização Mundial de Saúde, né, faz parte daquela cúpula que controla a máfia farmacêutica. Correto? Da indústria do remédio. Né? Então, bom, pensando nesse ponto aí, talvez a OMS esteja sendo controlada pela Ursal, né? Ou por uma conspiração comunista. E eles desmentiram o Bolsonaro, né? Só para prejudicar a imagem do Bolsonaro, só para tentar envergonhar e, sei lá, perseguir o coitadinho do presidente. Na verdade, o presidente está certo. O coronavírus não é tão perigoso assim. E a OMS foi lá de enxerida, né, fazendo parte da conspiração da esquerda, e declarou na sequência que o tal do coronavírus pode ser considerado uma pandemia a partir de agora. Quer dizer, tem como desmentir mais o Bolsonaro? Disse que era fantasia, a OMS disse que era uma pandemia, né, estado de emergência mundial. Sabe? Enquanto ele diz uma coisa, os caras dizem outra, totalmente diferente. Né? Então, faz sua avaliação sobre a conduta do Bolsonaro. Mas não era isso aqui o conteúdo do vídeo, cara. Nossa, como eu me alongo nesses vídeos. Né? Quer ver a coisa ficar pior ainda do que o Bolsonaro passando vergonha e sendo desmentido? Isso aí a gente já nem liga mais, né? Ficou pior ainda. Durante essa viagem, né, durante essas viagens do Bolsonaro, né, às vezes rola uma droga no avião que os estrangeiros pegam, tipo 39 quilos, às vezes ele vai vender miçanga de nióbio em encontro internacional, às vezes ele vai contar mentira, como sempre, né? Ele acha que impressiona as pessoas contando mentira. Né? Ele sempre leva uma galera com ele. Né? É uma quadrilha que ele leva, quadrilha não, comitiva, né, uma parcela ali de membros do governo que ele leva junto com ele para passear, para gastar. É tudo pago. Lembra que eu pagou a mamata? Cartão corporativo, né, com gasto sigiloso? Tá tudo pago. Então ele leva aquela caralhada de gente com ele no avião da FAB para passear, para conhecer Roma, para conhecer os Estados Unidos. Né? Vamos lá, tirar um barato. Tá tudo pago. Deixa comigo aqui. Eu passo meu cartão. É mais ou menos isso. E ocorre, galera, que um dos membros dessa comitiva, dessa gangue, dessa quadrilha, entenda como você quiser, é o secretário de comunicação, né, que está à frente da SECOM, chamado Fábio Wengart. Não sei pronunciar direito o sobrenome dele, eu acho que é assim. E esse Fábio Wengart, que recentemente, inclusive, ganhou destaque nos noticiários brasileiros por estar envolvido no processo de corrupção. Tem alguém do governo Bolsonaro que não está envolvido em um escândalo de corrupção? Pois é, cara, ele está envolvido no escândalo de corrupção, porque ele está à frente da SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, além de usar, né, para benefício próprio do Bolsonaro, né, uma coisa que é do povo,
né? Fica lá tweetando em favor do Bolsonaro, fica convocando para atos contra o Congresso. É um absurdo, né? Eles usam o governo como se fosse a casa deles, né, mano? É uma zona aquilo lá. Ninguém respeita a coisa pública mais. Pois esse cara também está envolvido aí numa denúncia onde ele manda dinheiro para emissoras de televisão e essas emissoras devolvem esse dinheiro através de contratos, né, com grupos do qual esse Fábio Weingarten faz parte. Quer dizer, ele está mandando dinheiro para ele mesmo através das emissoras. Tem algum nome do que diferente de corrupção ou de crime para isso aí? Né? Mas não quero ficar me apegando a isso porque faz parte do perfil padrão dos membros do governo Bolsonaro. Só que esse Fábio Weingarten, né, fez um teste de coronavírus depois que ele passou mal e acusou positivo. Positivo. O secretário, né, assessor direto do Bolsonaro, acusou positivo de coronavírus nessa viagem aos Estados Unidos. E aí eu falo que a coisa vai ficar pior ainda. O Bolsonaro tinha dito que era fantasia. E aí um membro da sua comitiva pega o coronavírus. E fica pior por quê? Porque esse assessor direto esteve em contato direto, né, não só com o Bolsonaro, né, com a equipe, com a comitiva dele, né, a viagem no avião, o ambiente, né, tipicamente úmido, fechado, contato próximo, né, deve ter sido um ambiente, um cenário ideal para a proliferação do vírus. Se tinha que contaminar alguém, você coloca, né, essas pessoas dentro de um avião com uma pessoa já, né, com a doença. E aí você vê o resultado depois, tá? Mas ele também conseguiu a façanha que eu acho que nem os terroristas, né, os talibãs, a Al-Qaeda conseguiu. Ele conseguiu levar o vírus mortal, o coronavírus, para dentro da Casa Branca. O secretário, contaminado já, né, esse Fábio Weingarten, se encontrou junto com o Bolsonaro também com o Trump. E inclusive com o vice-presidente do Trump, tá, o Mike Pence. Olha só que curioso, que coisa, né, bizarra, né, cara? O Bolsonaro conseguiu contaminar o Trump com coronavírus. Pelo menos era essa a intenção. Ou pelo menos esse era o risco envolvido no processo. Olha só que coisa grave, cara. Eu fico imaginando o Trump, que odeia latinos, né, sendo obrigado a receber o Bolsonaro por questão de negócios, interesses, né, mas com aquele nojinho, né, aquele negócio, puta, esse cara tá enchendo o saco de novo. Já comi, já dispensei, não atendo o telefone e continua me enchendo o saco. Porra! Me esquece! Aí o cara vai lá e ainda passa uma doença pro porra do Trump. É bem coisa de prostituta mesmo, né, mano? É tipicamente daquelas prostitutas bem sujas ainda. Prostituta não, prostituta cobra, né? É vadia, né, mano? Aquelas vadias sujas, né, mano? Agora ele contaminaram o Trump, né? Pô, vai lá, insiste no macho, perturba o cara não quer mais, já comeu, já dispensou, né? Já falou I love you, disse que ama, né? E aí acho que por vingança, eu vou passar uma doença pra esse arrombado aí, mano. E nunca mais ele vai saber de outra coisa a não ser de mim, mano. Ele vai se lembrar de mim pra sempre. Pois é, cara, que situação, né, mano? E a coisa fica pior. E cada vez que fica pior, fica mais engraçado, né, mano? Além de o Bolsonaro ficar também exposto, já que expuseram toda a cúpula do poder norte-americano, presidente e vice-presidente, membros do gabinete do Trump, né? E interessante que, depois desse alerta e tal, todo mundo tem contato com alguém que apresenta, né, o positivo do coronavírus, tem que ficar, né, sob monitoramento, tem que ficar, né, isolado, uma espécie de quarentena, sem observação médica e passar pelo teste, né, para ver se acusa. E o Mike Pence, vice, e o Trump, presidente dos Estados Unidos, disseram que não precisam fazer o teste. Eles não. Não é suspeito isso para vocês, não? Como que eles podem ter certeza que eles não estão contaminados? É momento de eleição norte-americana. É lógico que ele não quer se apresentar como um cara que vai morrer, né? Um cara que tá aí com a doença mortal. Mas, porra, mano, que segurança é essa que eles têm de falar assim, não preciso fazer o teste? Ou eles estão mentindo, né, que eles fizeram o teste, mas não querem mostrar para a população, ou eles têm algum tipo de imunidade artificial que dá segurança para eles, que a gente não é contaminado. Mas o Bolsonaro não tem essa intimidade toda, né? Então eu acho que a situação do Bolsonaro é diferente nesse caso. O grupo de risco do coronavírus, aquelas pessoas que podem sofrer mais, né, com a doença, né, que são mais propensas a levar o caso aos sintomas mais graves, que podem levar a óbito, né? O grupo de risco são pessoas acima dos 60 anos
e pessoas com algum tipo de doença crônica, por exemplo. É alguma coisa que afete o seu sistema imunológico. É interessante observar, cara, que se você não percebeu ainda, todo mês o Bolsonaro ele tem alguma emergência médica. Você não percebeu ainda? Desde a época da eleição, quando ele teve que fazer a cirurgia e aí inventaram a história da fakeada, eu desconfio que ele tem alguma doença grave, né? Não só pelo fato de um oncologista, o médico especialista em câncer, ter operado o Bolsonaro na época, mas pelo fato de ele ficar, né, voltando ao médico. Sempre com uma desculpa diferente. Ah, ele passou mal, teve que fazer uma nova cirurgia. Ah, ele caiu no banheiro, foi socorrido. Ah, ele vai ter que fazer outra cirurgia. Ah, ele fez uma intervenção, né, emergencial de vasectomia. Porra, mano. Será que eles não conseguem inventar outra coisa? Tem uma imagem interessante sobre o Bolsonaro que pouca gente levou em consideração, que é essa daqui. Você pode observar que na mesa ele está com um remédio, né, que não é aprovado pela Anvisa, e um dos efeitos desse remédio é combater câncer. Né? É muita coincidência junto, né, cara? Pois é, além de tudo isso, você percebe que, porra, é meio esquisito, né, o comportamento do Bolsonaro. Ele não abre pra galera, né, essa questão de se ele tem ou não uma doença crônica. Mesmo porque se ele abrir pra galera que ele tem uma doença crônica no intestino, ou até um câncer no intestino, né, a gente vai levar em consideração que a fakeada é real. Ou seja, eles mentiram. Foi uma farsa. E eles nunca vão confessar isso. Então eles vão segurar ao máximo esse tipo de informação. Lá na frente, quem sabe? Não é porque o pastor estava orando no estômago dele, né, meses antes da facada, que a gente tem que desconfiar. Não é porque o oncologista trata do Bolsonaro, né, um especialista em câncer, a gente tem que desconfiar. Não é porque ele está usando um remédio numa mesa lá, sem querer ou querendo, né, um remédio para tratamento de câncer, que inclusive é ilegal porque a Anvisa não aprovou, a gente tem que desconfiar. Não é porque ele vai continuamente ao médico inventando desculpas esfarrapadas, que a gente tem que desconfiar. Lógico que tem que desconfiar, caralho. Tem alguma coisa errada. Será que você não percebe? E aí o Bolsonaro se enquadra ainda mais na classificação de risco. Além de ser um velho, decrépito, né, então o sistema imunológico dele já está bem avaliado, né, ele ainda é um dos caras com uma doença crônica. Ele tem algum problema crônico que com certeza afeta o sistema imunológico dele ainda mais. Então se o Bolsonaro pegar o coronavírus, a chance dele é muito maior do que uma pessoa comum como eu e você, cara. Muito maior. Ele é o cara que morre com o coronavírus. São as pessoas, o perfil padrão, né, das vítimas preferidas do coronavírus. Esse é o Bolsonaro. Olha que situação. A gente não quer sonhar, a gente não quer se empolgar, ficar com aquela ansiedade, comemorar antes e tal. Mas, cara, olha só, né? Depois que o Fábio Weingarten acusou lá, né, o tal coronavírus, toda a comitiva teve que fazer os testes, correto? O primeiro teste, ele dura aí poucas horas. Em poucas horas você sabe se está contaminado ou não. Quem tem dinheiro para pagar o teste, já faz logo e, bom, está contaminado ou não. Vai ficar isolado, vai ficar sendo monitorado, a gente entende isso. E para o Bolsonaro até é bom nesse momento, né? Ficar isolado, ninguém vai cobrar nada dele, nem pressionar ele durante essa zona no Brasil. Né? Mas parece que o teste não foi bem sucedido, porque eles iam mostrar para a população, olha, né, o teste aí deu negativo, não tem coronavírus. E aí, de repente, ninguém falou mais nada. Passou-se 24 horas do primeiro teste. Então, a gente só vai levar em consideração que você vai fazer um segundo teste se o primeiro teste não foi favorável, entende? Então, o segundo teste, sim, ele é mais complexo, ele é um pouco mais demorado e mais detalhado. Se o primeiro resultado não saiu em poucas horas, né, satisfatório para eles, ou seja, saiu como positivo para contaminado, né, para infectado, então eles têm que fazer a contraprova, o segundo teste, e esse sim demora mais. Isso justificaria do porquê o Bolsonaro, né, ainda não anunciou se ele está ou não com o coronavírus. E é conveniente para ele estar com o coronavírus nesse momento, né? Talvez nem tanto. Que situação. Os caras contaminaram a cúpula do poder norte-americano, né, indo lá babar o ovo dos caras, e agora fica envolvido num processo que ele pode até morrer na sequência. Como que tá o Mourão dessa vez, hein, cara? Os jornalistas da Folha parece que foram expulsos, né, de acompanhar a comitiva do Bolsonaro, deve estar dando risada à toa. O Mourão, que não foi junto, deve estar dando risada à toa. Eu também estou dando risada à toa, cara, mas eu não quero me empolgar. Não quero me empolgar. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, a gente só está analisando as notícias. Não estou inventando nada, não é fake news, são só notícias sendo bem comentadas com vocês. Falando na real que a maioria não fala. Mas é interessante, né, cara? É bem interessante observar tudo isso, né? Valeu!